Essa questão da autenticidade é um item fundamental para você tocar o coração das outras pessoas. Se eu escolho o meu mundo no online, eu tenho que escolher um bom mundo. Como que é a visão do Summer sobre dinheiro? Eu brinco que a minha vida no digital traz a pretensão da despretensão. Porque a sua história, muito diferente da maioria das pessoas no digital, ela não foi intencional. Eu estudei para ser juiz e eu não sou juiz, apesar de ter sido. Havia uma pedra no meio do caminho, que na verdade era um caminho no meio da pedra. Salve, salve! Tô aqui para mais um episódio do podcast Arsenal de Mentores. Hoje com meu amigo Sameraj, diretamente do estúdio dele, em Brasília. Olha esse estúdio, que elegância, Clarice Lispector, Shakespeare, Jane Austen. Agora o podcast vai para outro nível. Bom, para quem estava escondido embaixo de uma rocha e não conhece o Sameraj, ele é um cara que tem cursos sobre oratória, escrita criativa, ele tem um clube dos pensadores, ele tem também um grupo de desenvolvimento pessoal que se chama O Nosso Grupo, e tem mais um que eu esqueci. Tem curso de vida financeira, mas basicamente são esses. Os principais são esses. E o Summer, ele era juiz e ele largou a magistratura para se dedicar ao digital, ao ensino, à educação. E ele tem o meu apreço de uma maneira muito elevada por ele ser um cara que divulga livros na internet. Summer, muito, muito bem-vindo. Eu que agradeço. Ao seu próprio estúdio. Mas agora eu estou no Arsenal de Mentores. Muito obrigado pelo convite. É uma honra e uma responsabilidade. Bom, o Summer, ele é um cara que tem os textos dele lido por milhões de pessoas. E eu queria perguntar para você, Summer, como que você começou a escrever esses textos na internet? De onde surgiu essa vontade? Porque a sua história, muito diferente da maioria das pessoas no digital, ela não foi intencional. Ela aconteceu de uma maneira totalmente autêntica e genuína. Conta, como que você decidiu começar a compartilhar esses textos na internet? Eu sempre gostei de escrever, mas entre escrever e publicar, a distância da exposição. E é uma distância grande, da coragem de se expor. Eu fiz a minha história tradicional, eu fiz direito, depois eu fui delegado de polícia 3 anos. Aos 25 anos? Aos 25 eu virei juiz, e aí fui juiz durante 8 anos e meio. Quando eu ingressei na magistratura, final de 2013, eu escrevi um texto. Eu sempre escrevi, mas nunca publicava. Tem vários textos que eu nunca publiquei. E eu escrevi um texto e decidi publicar num grupo fechado no Facebook de pessoas que estudavam para concurso. E eu, com medo, falei, vou publicar esse texto. E deu uma repercussão muito grande. E aí eu publiquei um segundo texto, eu publiquei um terceiro texto. Sempre nesse grupo fechado do Facebook? Fechado. Aí o primeiro passo foi migrar do grupo fechado para meu perfil no Facebook. E aí, depois de um tempo, um outro passo que foi migrar do grupo fechado no Facebook para o meu Instagram. E sempre textos, para ver como era a repercussão, que as pessoas diziam e tal. Então, eu não tinha uma pretensão monetária, sabe? Eu brinco que a minha vida no digital traz a pretensão da despretensão. Despretensiosamente, as coisas foram sendo construídas, isso tirou de mim uma pressão pela construção de algo, mas me conferiu muita autenticidade. Eu pude falar sobre livros, sobre poesia, sobre literatura, sobre oratória, sobre escrita, e as pessoas puderam ler sobre isso. Se eu talvez tivesse a pretensão, eu não teria feito isso. Incrível. Como essa questão da autenticidade é um item fundamental para você tocar o coração das outras pessoas. Eu acho que as pessoas passam por problemas muito parecidos, né? A Sabrina, que é sua sócia, ela usa uma expressão que é uma câmera escondida na casa de alguém. Eu adorei essa expressão. Eu uso a expressão emprestar o corpo, que é baseada numa fala de Clarice Lispector em A Hora da Estrela. Ela diz, olha, para você ser João, o nome não me recordo qual é, mas para você falar de João, você tem que ser João por alguns dias. Deixar a barba por fazer,
usar a mesma calça jeans surrada, pegar o mesmo ônibus, e então você pode ser João. E o que eu tenho percebido é que a melhor forma de você se comunicar na internet é emprestando o seu corpo a alguém. Então, por exemplo, se o meu público é um público composto majoritariamente por mulheres, mulheres que têm entre 25 e 50 anos, mulheres de 35 anos, eu preciso ser uma mulher de 35 anos. Eu preciso emprestar o meu corpo para uma mulher de 35 anos para escrever, seja ela uma mulher casada, seja ela uma mulher solteira, seja ela uma mulher bem-sucedida, seja ela uma mulher sem emprego. E aí eu vou ser essa mulher por um momento. Quando eu empresto o meu corpo para essa pessoa, a qualidade do meu texto muda completamente. E eu explico a você por quê. Veja você o seguinte: o que não é difícil para você, ou o que não faz parte da sua realidade, pode fazer parte da realidade da maior parte das pessoas. Então, por exemplo, para você, um carro não é uma questão. Você precisa de um carro, você tem um carro. Eu sei que você não gosta de carro, então assim, você tem um carro que é um carro que lhe dá segurança e um certo conforto para andar. E acabou. Mas para a maioria das pessoas, ter um carro é uma questão. É uma questão que eu posso ler como um investimento, como eu posso ler como uma despesa, mas é uma questão. Então, se eu falo sobre economia, eu posso usar o exemplo do Abílio Diniz. E o exemplo do Abílio Diniz inspira, ele gera inspiração. Mas o exemplo do cara que não sabe se troca de carro ou se dá entrada no apartamento, ele gera identificação. Exato, identificação. Então, a conexão do segundo é muito maior do que a do primeiro. Eu preciso ter os dois, mas a conexão do segundo é muito maior do que a do primeiro. E como que é a sua rotina de escrita? Porque eu acredito que você foi ficando bom em escrever à medida que você foi se dedicando a isso. E eu percebo que a maioria das pessoas tem dificuldade de começar a escrever, de começar a se expressar. E eu queria que você contasse um pouco como que você começou a fazer isso e como que você mantém essa rotina para ir afiando esse machado até hoje. Na verdade, ano passado, eu não tinha uma rotina de escrita. No começo eu tinha, uma vez por semana, eu parava. Isso poderia acontecer qualquer dia, mas geralmente aos domingos. Eu parava e eu escrevia o meu texto. Mas por quê? Porque eu publicava uma vez por semana. Quando eu aumentei a frequência para todos os dias e para textos menores, porque as pessoas liam mais textos menores, eu passei a produzir vários textos e aí eu não tinha... E aí eu tenho vários textos armazenados e aí eu vou escolhendo o texto do dia. Então não necessariamente eu escrevi aquele texto naquele dia. Mas neste ano eu tenho reservado 2 momentos para escrever. Na verdade eu tenho reservado sextas-feiras à tarde, que é o momento que agora eu reservo para nada. Então eu não marco nada para sexta-feira à tarde, que é o meu momento de pensar, e aí eu acabo escrevendo. Eu descubro que eu acabo escrevendo naquele momento que era para eu pensar, eu penso alguma coisa e falo, gente, eu vou escrever. E aí eu escrevo textos que dão muita repercussão e são nesses momentos. E no domingo eu escrevo a minha newsletter. Então, em regra, quando eu escrevo a newsletter no domingo, eu também reservo um tempo para ela. Só que a newsletter é um negócio muito leve de se escrever. É uma conversa. Então, é mais ou menos assim, eu não tenho tema. Então, eu vou escrever, dizer, olha, eu estou sentado aqui no meu sofá, não tenho tema, estou pensando aqui na minha dor de cabeça que eu tive ontem e isso tem acontecido. E é um desabafo com uma reflexão. Então é leve. Então 2 momentos na semana eu tenho reservado para isso. E como que você faz com as suas pesquisas? Porque eu percebo que você tem várias citações de cabeça
e você sempre traz essas citações nos seus textos. Você tem algum sistema que você usa para pesquisar, alguma maneira que você lê os livros e você separa ali trechos que você acha que eventualmente você pode usar? Eu tenho os livros. Se você puder me dar, pode ser o primeiro, a Antologia Poética do Fernando Pessoa, eu vou te mostrar. Na verdade, assim, as minhas citações são de cabeça. Se eu estou fazendo uma palestra, se eu estou falando, se estou fazendo uma live, eu tenho uma citação de cabeça. Obrigado. Mas, e quando eu escrevo, na maior parte das vezes eu vem aquela citação que você lembrou. Vem, mas muitas vezes, não raras vezes, eu estou lendo e eu vejo um trecho que eu acho muito legal. Aí eu sublinho. Por quê? Porque depois eu vou voltar, vou consultar, vai me servir para uma reflexão, para a confecção de um texto, para uma live, para um curso, para qualquer coisa. O que acontece? Eu tenho o Clube dos Pensadores, que é um clube de leitura. Uhum. Eu não poderia imaginar um trabalho mais agradável do que ter o Clube dos Pensadores. É assim, é o trabalho dos meus sonhos. Se eu pudesse, eu teria um outro clube. Então, por exemplo, eu teria o Clube de Pensadores e teria o Clube dos Empreendedores. São livros de empreendedorismo ao longo do ano para a pessoa aplicar. Eu teria... boa ideia de produto, hein? Boa ideia de produto, quem sabe um dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma delícia você parar, sentar, ler e trazer ideias, né? E isso faz uma diferença muito, muito, muito grande. Então, necessariamente eu leio 12 livros por ano, que são os 12 livros do Clube dos Pensadores, são 12 clássicos. Isso aí já é mais do que 99% das pessoas, ninguém lê 12 livros por ano. Ainda mais 12 clássicos. 12 clássicos. Então, ali são 12. Aí eu vou ler mais outros livros de diferentes cunhos, filosófico, religioso, e vou ler livros atuais que amigos sugerem, como você, que me sugeriu a Psicologia Financeira, que é maravilhoso, o Cleiton Maranhão, que me deu o Nação Dopamina, da doutora Ana Lemp, que é maravilhoso. Então, isso vai dando a nós repertório. Como é que eu vou citar Machado de Assis se eu nunca li? Uhum. Né? Como é que eu vou citar? Porque às vezes a pessoa traz um trecho de uma obra e ela fala assim, como diz Machado, mas esse trecho foi o trecho que alguém viu, destacou e você está reproduzindo um texto que você nunca leu. Quando você lê a obra, às vezes o trecho que te chama a atenção é muito diferente do trecho que chama a atenção de todo mundo. Por exemplo, eu li Ecce Homo, que é uma autobiografia de Nietzsche. Uhum. E há um trecho em que ele diz, até os gênios precisam de Atenas, Florença, Roma e Paris. Eu olhei aquilo ali, para mim foi o seguinte, cara, o ambiente é determinante. O cara pode ser genial. Se você esconder esse cara, se você colocar no lugar errado, não vai dar em nada. Há muito médico, muito bom, que está perdido ali no interior, que não está na internet, ninguém conhece esse cara. Ele é espetacular e a genialidade dele não aflora. Por quê? Porque até os gênios precisam de Atenas, Paris, Roma e Florença. Então, eu vi isso porque eu li a obra. Quando você lê a obra, isso vem à mente. Mas, depois de um tempo, de cabeça, eu vou lembrar dessa citação. Uhum. Entendeu? Aí, se eu pegar o livro, eu vou ter vários destaques. Então, por exemplo, aqui, se você der uma olhada, sempre você vai ter... Eu perdi o medo de rabiscar livros. Entendeu? Uhum. E aqui, quando eu... Destaque é porque eu vou escrever alguma coisa sobre isso. Sei lá, aqui tem o Cancioneiro, que é maravilhoso. Nossa, isso aqui é espetacular. Mas enfim, deixa eu pegar um texto aleatório aqui. Deixa eu pegar aqui uma... Tá. O esforço é grande e o homem é pequeno. Com base nisso, eu consigo escrever um texto. O esforço é grande, o homem é pequeno. Aqui eu posso ter 1 milhão de interpretações. Por exemplo, eu posso dizer a você que fulano de tal ficou muito rico, trabalhando muito. E que hoje ele anda com cintos com a fivela que revela a marca, carros conversíveis, camisas estampadas que revelam a marca, os dentes de porcelana, os óculos
com a marca correntes de ouro, relógios espalhafatosos, e eu resumo esse sujeito da seguinte forma: ele ganhou dinheiro, é que o esforço é grande e o homem é pequeno. Porque se ele fosse um homem grande, ele não teria esse comportamento exibicionista. Então isso é lendo Fernando Pessoa. O esforço é grande, o homem é pequeno. Então, isso me permitiria escrever um texto. Então, por exemplo, carro caro, bolsa cara, relógio caro, óculos caro. O problema é que o homem é barato. Toda essa riqueza é para esconder uma pobreza, porque o esforço é grande e o homem é pequeno. E aí você vai desenvolvendo textos legais a partir disso. E aqui você tem uma antítese, que Machado de Assis usa muito. Então aqui ele diz, o esforço é grande, o homem é pequeno. Então, grande e pequeno. Abriu a porta, fechou o coração. Quando ela encontra alguém. Então, ela abriu a porta, mas fechou o coração. O esforço é grande, o homem é pequeno. Riqueza no banco, pobreza no espírito. Então, eu vou usando esses contrastes, porque isso torna o texto, o ritmo do texto, mais interessante. O Nietzsche também usa bastante essa dicotomia. Sim, perfeito. Sempre vamos usar. Sempre. Aristóteles, em retórica, vai dizer o seguinte: quando você vai convencer alguém, primeiro, existem 3 meios de persuasão. O primeiro deles é o próprio orador. Então, a credibilidade de quem fala. Se eu disser a você o seguinte, ô Vinhas, você faz um exame, você chegou aqui, a gente vai fazer o podcast, você fala, rapaz, acabou de sair meu exame, deixa eu dar uma olhada. Você fez um monte de exames, eu olho e falo, rapaz, Vinhas, é o seguinte, se você não perder 3 quilos, não passar a fazer atividade física 4 vezes por semana e não dormir 8 horas por dia, sua expectativa de vida vai diminuir uns 10 anos, pode começar. Você ouve, dobra e vai embora. Aí, amanhã você vai ao médico. Quando você se senta diante do médico, ele olha os seus exames e, coincidentemente, diz, é o seguinte, Rodrigo, nós vamos ter que perder 3 ou 4 quilos, treinar 4 vezes por semana e dormir 8 horas por dia. É isso, ou você vai morrer muito mais jovem. Você segue o médico, você não me seguiu. Eu não consegui te persuadir. Ora, o destinatário era o mesmo. O discurso era o mesmo. Quem muda? O orador. Por quê? Porque ele goza de uma credibilidade da qual eu não gozo. De maneira que um dos meios de persuasão é colocar um orador com crédito, com respeitabilidade. Se você pegar a campanha do Burger King agora mais recente, é a do Kid Bengala fazendo uma propaganda pro lanche. E aí ele faz várias citações ao longo da propaganda que remetem a os filmes que ele gravou, enfim. Tal. E você acredita que eu não sabia quem era? Pelo nome, eu imaginei que fosse alguma coisa de caráter sexual, mas eu não sabia que era um ator pornô, enfim. De maneira que esse é o que acontece? Qual foi o problema? Gerou muito engajamento e tal. Mas aquela mensagem, ela quebra um valor de muitos destinatários. Que é segundo meio de persuasão, está ligado à mensagem, o que você provoca com a mensagem. Mas, para além do que ela provoca com a mensagem, ela depõe contra a marca por conta do orador. Quem é o orador? Então eu preciso entender quem é o orador para fins de meio de persuasão. Segundo meio de persuasão, a gente vai chegar lá onde eu pretendia no início, se eu me recordar depois exatamente o que eu queria dizer. Segundo meio de persuasão é a impressão, a impressão que você provoca no seu ouvinte. Porque se eu te emocionar, você tende a concordar mais comigo. Um grande orador, ele provoca uma emoção no seu ouvinte. Ele vai dizer o seguinte, olha, você ouviu aquilo ali, você chorou. Às vezes você ficou com raiva, mas ele queria te deixar, é intencional,
Então, não necessariamente eu quero que você saia daqui, eu sou o orador, inspirado, porque eu quero que você mude o mundo. Eu quero que você saia daqui desanimado e não faça o que você pretendia fazer. Então, o meu trabalho como orador, ou como quem persuade, é fazer com que você faça o que eu quero. E às vezes o que eu quero é que você não faça nada. Então eu posso provocar tristeza, ânimo. E isso tem a ver com o jeito que você fala. A maneira como você fala. E não com o que você fala. Não é o conteúdo em si. Só que quanto mais próximo da verdade você for, mais persuasivo você será. Calma, mas a gente vai chegar. O terceiro meio de persuasão, vai dizer Aristóteles, é o conteúdo da fala. Por exemplo, eu sou um orador, você não me conhece. Então, a primeira parte da credibilidade, ela já diminui muito. O que vai contar aqui? A imagem. Então, como eu estou apresentado, como é a minha roupa, se eu sou uma pessoa apresentável, se sou uma pessoa bonita, isso tudo vai fazer diferença. Certo. Mas é só isso. Mas você não me conhece, você não sabe se eu sou um PhD ou se eu sou um charlatão. Segundo, é minha capacidade de emocioná-lo. Posso te emocionar, posso não te emocionar. Isso vai de uma qualidade que a pessoa pode desenvolver, mas ela desenvolve muito se inspirando em outros grandes oradores, ou pode não ter. Terceiro, é a qualidade do discurso. Aí vamos lá. Se eu disser a você, olha, você precisa dormir 8 horas por dia, porque se você dormir 5 horas por dia, você vai viver 10 anos a menos. Você vai dizer, tá. Se eu disser a você, porque veja só essa pesquisa de Harvard. Aí, na pesquisa de Harvard, mostra que as pessoas que dormiam 5 horas por dia tinham uma expectativa de vida de menos 10 anos. Então, eu te convenci a partir de um dado do próprio discurso. O discurso em si é relevante. O discurso independente do orador. Independente do orador. Independente do orador. Então eu consigo demonstrar a você isso. Agora imagine um sujeito que une os 3 meios de persuasão. Ele é um cara com credibilidade, capaz de emocionar e cheio de dados. Esse cara é um orador espetacular. Ele move multidões. Desde que ele esteja disposto a se expor, ele vai mover multidões. Que é o seu caso. Não é o meu caso, mas gostaria sim. que fosse. Claro que é. Estamos trabalhando nesse sentido. Então ele precisa ter os 3. Agora veja você o que Aristóteles vai dizer. Quando você quer persuadir alguém, você pode se valer de um entimema, que ele chama, ou de o que é um exemplo. entimema? É um silogismo, ou de exemplos. Então vamos lá. O silogismo é mais ou menos assim. O silogismo pode ser real, pode ser aparente. Mas vamos lá. Imagine eu dizer a você o seguinte. Todos que trabalham com marketing digital são milionários. Rodrigo Vinhas trabalha com marketing digital. Logo, Rodrigo Vinhas é milionário. Então, eu estou fazendo uma correlação entre o silogismo, uma premissa menor, uma premissa maior, uma premissa menor e e o produto. E aí eu tenho essa consequência que é o resultado. Ou a gente vai dizer assim, então tudo bem. Por exemplo, vamos lá. Todo líder político que foi perseguido em algum momento, depois volta ao poder nos braços do povo. Essa é a premissa maior. Aí eu digo, Getúlio foi assim, Lula foi assim, ambos voltaram ao poder. Quem está sendo assim agora? Bolsonaro. Então, se essa premissa funciona, ele volta ao poder em algum momento, de alguma forma. Essas são silogismos usados para convencer alguém de alguma coisa. Então, o que acontece? Quando eu uso esse silogismo, eu estou dizendo, olha, então não persiga o sujeito. Se você persegui-lo, você vai devolvê-lo ao poder. Cuidado com a perseguição. Porque se você pode ir até um ponto, aí você mata o sujeito. Se você passar do ponto, você o ressuscita. E aí eu trago premissa maior, premissa menor e o resultado. Agora, o produto. Agora veja você o seguinte. Às vezes, você não sabe nada da pessoa. Porque
uma das formas de convencimento, até melhorando aqui, é você... são diferentes estilos de discurso. Então existe um discurso que é deliberativo para a gente tomar uma decisão, mas existem discursos que são de reconhecimento, em que eu vou falar de você. Então, por exemplo, eu vou te apresentar. Eu quero falar de você. Eu quero fazer uma campanha para você. Então eu vou dizer, olha, o Rodrigo Vinhas é assim, é assado, maravilhoso e tal. Só que às vezes eu não sei nada do sujeito. E aí, uma forma de persuasão é se valer de exemplos. Então, o que Aristóteles diz? O silogismo causa maior impressão. Quando eu digo assim, todo homem sábio é equilibrado. Sócrates era equilibrado. Logo, Sócrates é sábio. Esse é um silogismo que pode ser real, pode ser aparente. Há pessoas equilibradas e que não são sábias? Deve haver. Apesar do equilíbrio ser uma característica própria da sabedoria. Mas deve haver. Mas eu uso, isso causa uma impressão em quem ouve. Fala, nossa, o que esse cara está falando sentido. Faz todo sentido. Causa maior impressão. Mas às vezes o silogismo é difícil de fazer. Então eu vou me valer de exemplo. Aí eu vou contar o exemplo. Em vez de eu me valer de um silogismo, tipo, todo líder que é perseguido volta ao poder, eu viro e conto a mesma história. Digo, olha, é o seguinte, a última vez que um ex-presidente foi levado à prisão pelo judiciário, ele voltou a ser presidente. E aí você tem essa história do exemplo do Lula. Aí eu falo, aqui está o Bolsonaro, faça o que você quiser. Eu poderia ter montado na forma de um silogismo, mas eu posso apresentá-lo como um exemplo. Quando você e eu estamos participando aqui dessa conversa, então eu estou dando exemplos de situações. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com você. Quem está nos ouvindo está assistindo a diferentes conversas. Por quê? Porque está se lendo nas conversas. Então ele está dizendo, olha, o exemplo que o Samer deu é o exemplo da minha vida. Está acontecendo isso comigo. Então eu convenci a partir de um exemplo. Estou dando uma aula. Eu digo assim, então se você é uma mulher super estudiosa, ótima profissional, mas que ganha mal, o que está acontecendo com você aconteceu com a Beatriz. Porque a Beatriz fez isso, isso, isso e isso. O que a Beatriz fez para mudar? Ela fez esse curso. Ou ela mudou de cidade. Ou ela aprendeu inglês. Ou ela se expôs assim. O que eu estou fazendo? Eu estou te persuadindo a fazer uma coisa, o curso, o inglês, mudar de cidade, a partir de um exemplo. Então, um dos meios de persuasão é o exemplo. Então, tudo isso, esse desenrolar se deu quando eu falei de como era a sua rotina de escrita. Então, aí você contou que você tira tudo isso que você está fazendo do seu repertório e tal. E a sua rotina de leitura? Você tem uma rotina de leitura? Porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, ler 12 clássicos é muito difícil. E eu sei que você lê muito mais do que isso por ano. Eu tenho uma rotina. E a minha vida, eu adoro rotina. Então, como funciona a minha rotina? De leitura. Eu acordo e a primeira coisa que eu faço é uma devocional em que eu faço uma leitura. Eu leio a Bíblia e leio um livro religioso. Então, eu acabei de terminar Ortodoxia do Chesterton, antes eu li Confissões de Santo Agostinho. Então, são livros que me dão um embasamento. Só aquilo ali já ajuda muito, porque você lê a Bíblia, você lê Chesterton, por exemplo, você já tem 2 leituras no dia. Depois eu vou treinar, tal, eu tomo banho e tal, aí eu começo a trabalhar. E aí eu tenho a primeira leitura, que é a do Clube dos Pensadores. Então, religiosamente, toda manhã pega toda manhã, praticamente toda manhã. Mas são 10 páginas por dia no clube. E 10 páginas por dia de um livro clássico você lê em 20 minutos. Entendeu? De literatura, né?
Então, quando você fala assim, Shakespeare, Jane Austen, Machado de Assis, Clarice Lispector, José Saramago, Gabriel Garcia Marques, George Orwell, qualquer um, José de Alencar, Álvares de Azevedo, você vai ler uma página em 2 minutos. Tá. Claro, pode ter um livro que você vai gastar um pouco mais. Pegar um Tolstói, assim, demora um pouco mais. Demora mais. Mas assim, especialmente se for um nacional, 2 minutos, 2 minutos e meio. Então, em 20 minutos, 25 minutos, você lê essas 10 páginas. Então, deu 10 horas da manhã, você já leu pelo menos 1 hora. Sim. Sim. Porque você já leu e os depois, dois religiosos. Não necessariamente eu vá ler de novo. Vai depender do momento. Então, por exemplo, cheguei, a minha esposa foi fazer minha filha dormir e tal. Aí eu pego um livro e leio. E uma coisa que vale muito a pena é você se inspirar de tempos em tempos. Então, por exemplo, eu converso com uma pessoa que treina todo dia, que está ali transformando o corpo, e ela me mostra. Eu saio da conversa com ela e falo, cara, eu vou treinar todos os dias, eu quero mudar minha vida. Então você arrumou motivação. Você conversa com alguém que lê muito, você fala, cara, eu preciso ler mais, que vontade de ler, não sei o quê. As pessoas têm que se permitir serem influenciadas por coisas boas. Já diria a citação do Nietzsche. Até os gênios precisam de Atenas, Roma, Florença. A internet, quer dizer, mudar no mundo offline é muito difícil. Quer dizer, você mora em São Paulo, você pode morar em qualquer lugar do mundo. Tudo bem, mas se você decidir que vai mudar, leva um tempo. E olha que você tem essa flexibilidade. Agora, uma pessoa que trabalha lá no hospital na Santa Casa de São Paulo, quer dizer, como é que ela vai mudar? Eu quero morar em Portugal. Tá, você vai ver de quê em Portugal? Você é enfermeira na Santa Casa de São Paulo, vai ver como. Então, é demorado. Ela pode mudar? Pode. Mas no mundo online, se ela quiser mudar, ela muda agora tudo. Se eu mudar as pessoas que eu sigo no Instagram, eu não mudei as pessoas que eu sigo no Instagram, eu mudei o meu mundo online. É muito diferente. Se eu paro de seguir todo mundo e começo a seguir 20 pessoas que eu acho que vão me acrescentar, saúde, leitura, empreendedorismo, religião, essas são as pessoas, o meu mundo passa a ser esse. Política, eu passo a ser influenciado. Então, eu escolho o meu mundo. Se eu escolho o meu mundo no online, eu tenho que escolher um bom mundo. É isso que eu acho que as pessoas têm que fazer. Cara, e você acabou de falar do livro Nação Dopamina, que foi um livro também que eu li, que, como sempre, eu não canso de ficar chocado com quanto esse mundo tá mexendo com a gente nesse sentido. E o que me impressiona em você é que você parece que não se abalou com isso. O que eu quero dizer? Você tem milhões de seguidores na internet, você tem muitos comentários, muitas interações e tudo mais. E o ser humano, ele é muito sensível a isso. Ele é muito sensível à lisonja, ele é muito sensível à crítica, ele é muito sensível ao reforço intermitente. Porque, cara, já é difícil pro ser humano que não é um grande influenciador ficar lá vendo no Instagram, se sua mãe, sua mulher te mandou um meme, não sei o quê. Imagina um cara como você que tem sempre, toda hora que você ficou 20, 30 minutos mexendo no celular, na hora que você mexer vai ter 100 pessoas comentando sobre você, sobre o seu trabalho, né? Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Na verdade, o que vicia necessariamente é isso. Cara, a internet já chegou a pegar você de alguma maneira? Já. Nesse sentido? Já. E como você fez para se livrar? Eu acho que você precisa fixar limites. Na obra, né, Nação Dopamina, a doutora Ana Lemp que fala sobre criar obstáculos. Então, ela vai tratar pacientes que são viciados em bebida, por exemplo. Se o cara não tem bebida em casa, fica muito mais difícil dele beber. Agora, eu decidi que eu não vou beber. Eu chego em casa, eu tenho uma adega na minha casa. O cara vai beber. Não dá conta. Não dá. Então, mas o lance... Calma, é que... aí, espera, eu vou chegar lá. Como é que você cria um obstáculo físico? Cheguei em casa. Se eu pegar o meu celular, deixá-lo no quarto, e eu estiver na cozinha, conversando com a minha esposa, tive uma ideia e tal. Olha, quanto será que está a reserva do hotel lá? Vamos pro hotel. Se eu tô com o celular, qualquer coisa
eu já pego o celular. E a hora que você pega o celular, você não confere só quanto está o hotel. Aí você aproveita e dá uma olhadinha no WhatsApp. Você cai no buraco negro. Aí você dá uma olhada no Instagram, aí você eventualmente confere o e-mail. Quando você vê, você está lá 15, 20 minutos. Ou ela se levantou, foi pegar alguma coisa na geladeira, aí você deu uma olhada no celular, ou chegou uma notificação, alguém te ligou 2, 3 vezes, já quebrou aquela conversa. Quando você deixa o celular no quarto, você criou um obstáculo físico. Você tem que se levantar da mesa para ir lá buscar o celular. Tá? Você fala, cara, não. Tem uma outra coisa. Eu assisti a uma entrevista maravilhosa do Yuval Harari pro Roda Viva. Uhum. E o Yuval Harari disse o seguinte. É o cara que escreveu... Sapiens, 21 lições para o século XXI. E ele diz o seguinte. Eu não tenho celular. Uau. Ele diz, o ápice de uma pessoa importante no mundo hoje em dia é ela não ter celular. Você quer me achar? Manda um e-mail. Ele é casado, ele diz, o meu marido tem celular, tal, então as pessoas têm rede, então as pessoas ligam para ele, conversam com ele, marcam, precisam disso, tal, aí tá a agenda dele. Ele não tem. Você já imaginou você sem celular? Mas você sem celular, sem rede social, sem nada. Se alguém quiser falar com você, mande um e-mail. E aí, quando você abrir o seu computador, uma vez por dia, você vai ter e-mails para responder. Cara, isso é te alijar do mundo. Você tem a sensação de que, cara, simplesmente eu vou deixar de pertencer à humanidade. Mas isso é uma loucura. Uma loucura, mas é uma libertação no caso dele. Não, o que eu quero dizer assim, é uma loucura você pensar que se você não tiver celular, você Sim, não pertence. Não pertence ao mundo. É isso que é a loucura que... E aí eu pensei assim, falei, gente, e eu não fiz isso há alguns dias. Eu não posso ser o Yuval Harari e ficar sem celular durante 24 horas por dia. Mas eu posso ficar sem celular durante 12 horas por dia. Então, aconteceu de eu chegar em casa 9 horas da manhã e... 9 horas da noite, aliás, e falar, deixei o celular ali carregando, deixei na sala carregando, não encosto mais o celular hoje. E no outro dia acordar, falar, gente, precisa dar 12 horas para eu pegar no celular. Ou, a hora que eu deixo ele pela última vez, eu olho, não, tá tudo certo. Já são 12 horas. Já são 9 horas da noite. Amanhã, 9 da manhã. Eu acordo, eu faço o devocional, eu vou para a academia, eu volto, tomo banho, aí eu pego o celular. O seu dia rende muito mais. Então, uma forma é estabelecer limites. Eu acho que isso faz muito bem. Você sabe que seu amigo, se você guardar o celular no carro, se você guardar em qualquer outro lugar, você consegue. Quando eu ia à academia, hoje eu treino no prédio, eu deixava o celular no carro. Chegava na porta da academia, deixava no carro. Porque eu descia para a academia sem celular, eu treinava muito mais rápido. E muito melhor também. E você consegue se concentrar, etc. É isso. Eu acho que é você estabelecer limites. Demais. Acho que eu preciso ler esse livro de novo. Cara, eu sou muito viciado no celular. Pra mim é uma das coisas, acho que mais difíceis. E agora que eu tenho filha, né? Minha filhinha tem 1 ano e 2 meses. Eu fico pensando isso, né? Ela vai ficar reproduzindo seu comportamento. Meu comportamento. Então... Mas você lê muito também. Não, leio, mas eu ainda assim eu acredito que eu gasto muito tempo no celular. E não é só isso, o problema, acho que você atrapalha o seu nível de concentração. Certamente. Eu acredito, assim. Então, é uma coisa que eu tenho um desejo, assim, há anos de... Faz esse teste das 12 horas. Vou fazer. 12 horas. Até sermos o Harari. Até chegarmos ao nível do... Não, acho que o nível do Yuval Harari, ele meio radical. Não, eu acho que é uma utopia. Mas eu acho que 2 horas por dia é saudável. Sabe o que eu tinha pensado em dar lá na Craft? Um celular, agora eu esqueci o nome, mas é um celular que só tem celular e mensagem. Não tem mais nada, não tem aplicativo e tal, você só pode ter o número e mensagem. E é um celular novo que fizeram nos Estados Unidos,
justamente para as pessoas se livrarem de vícios. do vício. Pode ser. Porque aí você fica assim, pô, se minha mulher quiser me ligar, né? Acontecer alguma coisa. Não, tudo bem, mas aí, esse é o ponto. Porque hoje em dia as pessoas no Brasil usam muito WhatsApp, né? Muito. Não, mas tudo bem, mas no WhatsApp, aí você avisa para as pessoas que são próximas de você assim, ó, eu não vou estar olhando o WhatsApp. Se você precisar de mim, não vou estar no WhatsApp. Se você precisar de mim, você me liga. Isso. Aí assim, algo urgente e tal, que não puder esperar. Acho que o ideal é chegar no nível do Yuval Harari e dizer... Não chegar no nível do Yuval Harari. Chegar num nível e dizer o seguinte: o meu celular é no meu horário normal. Ou o meu celular é 1 hora de entretenimento à noite. Depois disso, eu não uso mais. E eu acredito que essa coisa de você... O problema, o mecanismo do vício, eu tava vendo um cara, ele escreveu um livro que se chama Scarcity Brain. Ele fala assim que tem várias indústrias que se apropriaram dessa coisa das máquinas de caça-níquel. Que é, primeiro, a principal coisa é a recompensa intermitente, né? Que às vezes você ganha, às vezes você perde, não sei o quê. A outra coisa é de ser fácil e de você poder repetir na hora. Então, sei lá, por exemplo, aplicativos de namoro. Né? Você olhou, não gostou da pessoa, você repete na hora, aparece outra pessoa. Você gostou, aí você fica naquela, deu o match, não deu, aí aparece na hora. Então eu fico pensando assim, como que você tira essa coisa? Porque tem um monte de coisa útil no celular, né? Então você tem que criar vários mecanismos, do tipo, eles colocam um alarme no celular, esse já não tem mais alarme. Você fala, então eu preciso dormir com o celular na cama, perto da cama, porque é o alarme que eu uso para acordar. Exato. Então você tem essa disposição de realmente tratar como um vício, assim. Né? Isso, exatamente. Tem que encarar como um vício. Cara, você já falou várias vezes desse livro da psicologia financeira, que eu indiquei para você e tal. E eu queria perguntar para você, quais são as lições, assim, que você acha fundamentais sobre dinheiro, não necessariamente desse livro, mas que escapam a maioria das pessoas? Como que é a visão do Summer sobre dinheiro? A vaidade tem que trabalhar a seu favor, não contra. A vaidade? Porque a mesma vaidade que te faz estudar, trabalhar, querer crescer, que é uma busca por reconhecimento, é a que te faz depois gastar o que você não pode para ser aplaudido de alguma forma. Então, uma vaidade que te leva para frente pode ser a vaidade que te conduz para trás depois. É preciso ter essa consciência. Então, o primeiro ponto para mim é esse. Eu tomo cuidado com isso. O segundo ponto é você adotar um padrão de vida sempre mais simples do que aquele que você pode ter. E isso vai te dar leveza. O Nizam diz que quem tem custo tem medo para a empresa. E eu acho que para a vida também. Quem tem custo tem medo. Se você tem um custo muito alto, você tem medo de arriscar, de tentar coisas novas, de aceitar desafios. Porque afinal de contas, você precisa daquele dinheiro. O cara que ganha 10 mil reais por mês numa empresa, tem 2 filhos e tal, ele não sai para empreender. Porque ele precisa pagar as contas no mês que vem. E não sobra nada. Sobra, sei lá, 500 reais por mês. Então, o que ele tem guardado não suporta as despesas dele durante um mês. Que dirá 1 ano, 2. Ele não vai sair. Por quê? Porque quem tem custo tem medo. Então, assim, padrão de vida abaixo do que você pode. Crescer sempre. Crescer em silêncio. E sempre parecer que você tem menos do que você tem. Acho que esses são bons conselhos. Show. Summer, depois que você entrou no mundo digital, você falou assim, pô, eu tropecei lá no mundo digital e tal, né? Comecei a produzir meus textos, vi que tinha demanda. Pô, aí você começou a rentabilizar em cima disso e tudo mais. E depois você foi um cara que passou a frequentar o ambiente digital e tal, né? Você participa do Mastermind da Priscila, do Ladeirinha, de alguns outros. Queria perguntar pra você como que você define esses critérios para você se aproximar das pessoas, para você frequentar esses grupos, que é uma coisa muito legal que tem no digital, né? Que tem essas trocas e tal. Na verdade não houve um critério.
houve uma identificação mesmo, sabe? Se você observar, as pessoas com as quais eu me liguei são as pessoas com as quais você está ligado, de quem você gosta, com as quais você tem uma história, de maneira que você gosta delas, né? Então, assim, eu gosto da Priscila, eu gosto do Pedro, eu gosto do Ladeira, eu gosto de você, e eu acho que são pessoas do bem, do bem. Cada uma tem o seu modo de ser, seu modo de agir, seu modo de trabalhar, o seu modo de empreender. E eu acho que eu tenho um pouco de cada um dos três, eu me identifico com alguma coisa de cada um dos três. E se eu pudesse elencar, eu gosto do lado criativo do Ladeira, eu gosto dessa sua visão de vida. Eu quero ser um cara simples, ainda que eu cresça. Eu gosto da organização da Priscila, que para mim é uma espécie de inspiração, porque eu não tenho essa organização que ela tem, mas que serve como direcionamento. Então, quando eu somo tudo isso com uma retidão de caráter, quer dizer, eu não acho que sejam pessoas perfeitas. Claro. Tudo que é humano não me é estranho. A gente pode ser surpreendido com diversas notícias, inclusive nossas, porque eu sou capaz de fazer coisas que eu acho que eu não sou capaz de fazer, mas de qualquer maneira existe uma intenção boa, e aí eu ligo. Eu acho que é uma identificação mesmo com as pessoas, não tem um checklist não. Agora também o meu tempo livre está esgotado, ainda que eu me identifique com outras pessoas, eu não posso participar de outros masterminds. É isso. Samer, para finalizar, dá um conselho para uma pessoa que está pensando em entrar no digital, que está começando agora, depois de tudo isso que você aprendeu nesse tempo que você está, qual conselho você daria? Comece hoje. Não espere elogios de quem nunca vai te elogiar. Não seja surdo a quem quer desanimar você. Tenha muita inspiração e frequência, e apareça e entregue aquilo que você é. E mesmo que você seja um idiota, sempre há muitos idiotas que vão se identificar com as idiotices ditas na internet. Estou brincando, claro. Estou dizendo assim, mesmo que você se julgue, eu não tenho muita coisa para falar, fale sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o que você faz. Eu sou uma pessoa normal. A maioria das pessoas é normal. Então você vai encontrar gente que vai se identificar com a sua história. E em vez de pensar que há uma pedra no meio do caminho, entenda que há um caminho no meio da pedra. Eu estudei para ser juiz e eu não sou juiz, apesar de ter sido. Havia uma pedra no meio do caminho, que na verdade era um caminho no meio da pedra. Muito massa. Gente, esse foi mais um episódio do Arsenal de Mentores. Clica aqui, se inscreve no canal, também se inscreve na minha newsletter que se chama Café com Uvinhas. Eu vou compartilhar ali com você reflexões, os livros que eu tô lendo, minha lista de leitura. E tamo junto, até a próxima.